Amém, amém. Você pode voltar para o seu lugar. É muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Vamos nos aquietar. O Espírito Santo está aqui neste lugar. É muito legal, né? Como Deus prepara as coisas, como Deus ele se move através de pequenos detalhes, né? E a gente vai hoje continuar conversando um pouquinho sobre o poder da declaração, como a gente já tem visto nesse último mês. Eu quero poder compartilhar um pouquinho para vocês daquilo que Deus tem falado no meu coração nesses últimos dias, que é o poder da declaração profética, né? A gente vai trabalhar com um pouquinho do profético hoje. Mas antes de tudo isso, eu gostaria muito, por favor, que vocês fechassem seus olhos. E a gente vai convidar o Espírito Santo a ministrar os nossos corações. A gente vai, depois do nosso cafezinho, né, de ter nos aquecido o nosso estômago, nós vamos aquecer os nossos corações agora. E eu tenho certeza, na realidade, que essa é uma noite muito profética. Deus está neste lugar e Ele quer se revelar de uma maneira muito profunda para cada um de nós. Então nós oramos, Deus, em nome de Cristo Jesus, que o Seu Espírito flua, Pai, de uma maneira sobrenatural em nosso meio. Nós declaramos realmente as verdades celestiais sendo reveladas de maneira nova aos nossos olhos. Nós declaramos que até mesmo aquele conhecimento que nós pensamos ter a respeito de Ti possa ser abalado, Deus, assim como Tua palavra diz, que aquilo que pode ser abalado, será abalado por Ti, Deus, porque nós queremos sempre estar em novidade contigo, Pai, sempre queremos descobrir algo novo em Ti, Pai, queremos descobrir as Suas facetas, queremos descobrir, Pai, cada vez mais o quão profundo é o Seu amor, Pai, em nome de Cristo Jesus, Pai, em nome de Jesus, se revela a nós de uma maneira singular, porque Tu és um Deus plural e um Deus singular ao mesmo tempo, e essa é a loucura do Evangelho, Pai, porque da mesma maneira como o Senhor nos une, o Senhor também nos trata de maneira singular, Pai. O Senhor tem um chamado para a Sua igreja, o Senhor tem um chamado para cada um de nós, Deus. O Senhor tem um plano, Pai, para toda essa era, para toda essa geração, mas o Senhor tem um plano específico para cada um de nós, Pai. Deus, Tu és um Pai de amor, e nós nunca duvidaremos disso. Em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Desculpa, mas eu vou pedir para você fechar o seu olho de novo, tá? E conforme a gente estava orando, eu percebi algo e eu via como se tem uma pessoa aqui que, na verdade, vir hoje neste lugar para você foi um sacrifício, por causa que essa data comemorativa em específico para você é difícil de lidar. Eu vejo como que se você passou por algumas frustrações na sua vida e você, na verdade, eu via como se você estivesse num quarto e você estivesse rasgando como se fossem pedaços de papéis e você encarasse isso como formas do seu coração e da sua estrutura. Eu via como se você sempre se considerou uma pessoa forte, só que nesses últimos tempos você não se achava capaz de se colocar de pé de novo e em pé de novo. Por favor, todo mundo com os olhos fechados. Se essa pessoa é você, por favor, levante sua mão. Amém, amém. Eu vejo Deus restaurando a sua identidade e, além do mais, eu vejo Ele, na verdade, trazendo uma nova mentalidade para você. Eu vejo como se você se visse no espelho de uma maneira, só que a maneira como você se vê é mentirosa, porque por mais que você possa ser uma pessoa atraente aos olhos das outras pessoas, você se considera a pessoa mais insignificante. E eu vejo como se Deus estivesse ressignificando essa forma de olhar. Eu vejo como se Deus estivesse trazendo novas lentes para os seus olhos. Porque independente daquilo que você fale a respeito de você mesmo, a sua identidade não muda no céu, porque a sua identidade é sempre a mesma. É aquela identidade que Deus já trouxe sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, você pode abrir o seu olho. Deus está aqui neste lugar. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu gostaria... Amém, Ruth. Se você bem me conhece, não vou falar lorotas como o meu amigo Rafa, que esteve aqui há pouco, mas se você bem conhece, você sabe que eu amo muito a Bíblia, então hoje a gente vai dar uma boa viajada, tá? Quem ama a Bíblia aí? Amém, eu amo a palavra de Deus, amém? E se a gente está falando sobre o poder da declaração, essa declaração é o próprio Cristo, que é a palavra de Deus, amém? Então, eu gostaria que você abrisse comigo, por favor, em 2 Coríntios 5, nós vamos ler um pouquinho a respeito de Jesus nesse texto, tá?
A partir do versículo 11 diz assim: eu prometo para vocês que eu vou ser breve, porque já são 10h30, eu vou ser bem breve, tá? Para a gente não ficar muito tarde aqui. A partir do versículo 11 diz assim: portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas. Esse texto é bom. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que semelhantemente esteja bem claro em vossa consciência. Não estamos tentando outras vezes nos recomendar a vós, mas vos concedemos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de maneira que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não daquilo que está no coração. Pois se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é porque amamos vocês. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim. Agora, contudo, já não o conhecemos mais deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, olha isso que louco, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. Amém, gente? Esse texto é um texto maravilhoso. Se você não compreendeu esse texto, eu quero pedir para que você releia esse texto em casa, tá? Porque ele tem várias chaves aqui a respeito de quem nós somos, daquilo que Deus fez por nós. Amém? Gente, está quente aqui. Deixa eu tirar o casaco. Casado. Amém. Então, eu quero voltar com vocês no versículo 11, só para a gente poder esclarecer algumas coisas daquilo que o texto está falando, tá? Como eu disse, eu gosto de ir no profundo. Então, vamos lá. Versículo 11, tá? Versículo 11, ele começa dizendo assim: portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor. Eu fui me ater um pouquinho a essas palavras, tá? E a palavra temer, no original, como um bom mestre, né, falaria, mas a palavra temer no original, ele significa, além de você ter uma reverência a Deus, no hebraico, ela é uma, claro que o texto foi escrito em grego, mas no hebraico ela é uma reverência à submissão ao marido. Olha que coisa louca. Então, no léxico, a gente entende que a palavra temer, ela significa pertencimento. Então, quando a gente, olha só que louco isso. Então, portanto, compreendendo quando você pertence ao Senhor, é isso que o texto está falando. Quando você entende que você pertence ao Senhor, nós procuramos persuadir todas as pessoas, porque todos nós pertencemos a Deus. Correto? A gente tem que entender que nós vivemos numa época onde a igreja, a sua mente, ela está sendo transformada para um entendimento celestial de quem ela realmente é. E o seu propósito tem sido transformado por causa disso. Se nós não temos esse tipo de perspectiva, nós não conseguiremos seguir o propósito de Deus eterno. Nós poderemos até poder participar, mas nunca seremos pioneiros naquilo que Deus tem feito na nossa geração. Então, Deus usa de várias imagens, por exemplo, no Velho Testamento, para podermos entender esse tipo de coisa, como, por exemplo, a imagem de Débora e o seu marido Lapidote, em Juízes 4. Em Juízes 4, o que está acontecendo? O povo de Israel está sendo dominado, e aí existe uma profetisa, aquela que persuade, né? Como
Coríntios estava falando. Então, existia uma profetisa chamada Débora, e ela ficava no alto do monte, embaixo de uma tamareira, e a Bíblia, ela faz questão de falar que ela tinha um marido chamado Lapidote. Então, se você for estudar um pouco de símbolos na palavra de Deus, e que é uma das coisas que eu amo estudar a respeito da palavra de Deus, nós podemos entender que Débora, ela é uma figura da igreja. Débora, a palavra Débora, ela significa abelha. Abelha é um ser que ele vive em comunidade, mas ela tem um reino, porque quem rege é uma rainha, correto? Porém, então a gente pode entender que a imagem da igreja, sendo a abelha, é uma imagem de alguém que entende o que é reino. Vocês estão entendendo? E Lapidote, que é o marido de Débora, ele significa tocha ou artoche. Artoche, ele era o pavio que ficava na lâmpada. Vocês conhecem, se vocês conhecerem um pouquinho da cultura dos judeus, existia uma lâmpada que tinha um pavio, que é como eles faziam para fazer iluminação naquela época. E esse artoche é o mesmo artoche que existia na lâmpada do texto, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então eu creio que existe hoje sim um casamento entre a igreja que entende o que é reino com a palavra de Deus, onde isso faz com que a voz da igreja se torne algo profético, porque ela não está proferindo simplesmente algo natural, mas ela está proferindo a palavra de Deus, e isso torna vida na vida das outras pessoas. Então nós vivemos num momento singular da nossa história, onde não somente nós precisamos entender quem somos, para que a gente possa revelar quem são. Porque sem entender quem eu sou, eu nunca vou conseguir dar aquilo que eu não tenho. Correto? Então, vamos continuar em 2 Coríntios, então. Vamos continuar lá no texto. Portanto, compreendendo que nós pertencemos ao Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas. E essa palavra persuadir, às vezes, ela tem uma conotação diferente, não é verdade? Parece que você está tentando de todos os subterfúgios para poder fazer com que uma pessoa acredite em algo. Mas, na realidade, quando você vai procurar no original também, essa palavra ela tem um outro entendimento. E essa palavra persuadir, ela significa gerar fé. Então, a partir do momento que a igreja ela se levanta para poder falar algo que o mundo não compreende, ela está gerando fé. A partir do momento que a igreja se levanta para poder falar, porque tudo que acontece em nossas vidas, Deus ressignifica para que isso se torne um objeto de poder na vida das outras pessoas. Muitas vezes você não entende o porquê que você passou por diversas coisas, mas quando você encontra esse lugar de pertencimento a Deus, você entende que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Por quê? Porque tudo levou para que você pudesse conhecer a Deus e fazer Ele conhecido. Amém? E ele fala aqui, vamos continuar no texto. Procuramos persuadir todas as pessoas. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que semelhantemente esteja bem claro em vossa consciência. E essa consciência, desculpa, eu estou indo bem no texto, eu sei que isso é um pouco, né, mas existe tanto uma preciosidade na palavra de Deus, gente, que a gente às vezes ignora quando a gente simplesmente não se atém à perfeição daquilo que Deus deixou para nós, né? Mas enfim, eu quero só mais um pouquinho no texto. Diz assim: o que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que semelhantemente esteja bem claro em vossa consciência. O que Paulo está dizendo aqui é: o que eu sou já está bem claro diante de Deus. Deus, quando Ele olha para mim, ele vê Cristo em mim. Agora, eu espero que isto também já esteja manifesto em vossa consciência. Então, o que Paulo está falando? Eu entendo quem sou, só que eu espero que você também entenda quem você é. Ele está falando simplesmente que essa consciência, a palavra consciência também no original diz que é um senso de atentamento à sua origem nobre. Olha isso. Então, o que eu posso te falar, meu querido, hoje, é que a sua origem, ela é nobre. A sua origem, ela é nobre.
Se você vai estudar um pouquinho a Bíblia, existe um princípio de interpretação da Bíblia chamado princípio de primeira menção. Ou seja, aquilo que é a primeira vez mencionado na Bíblia, ele geralmente carrega esse significado por toda a Bíblia. Então, vamos supor, a palavra pedra é uma palavra que geralmente ela significa Jesus. Então, se você for ver pedras, né, sendo, por exemplo, uma pedra foi edificada, uma pedra foi levantada, geralmente ela está fazendo ele está tentando fazer uma metáfora com Cristo. Tá? Agora, qual foi a primeira coisa, se a gente está estudando o princípio de primeira menção, qual foi a primeira coisa que Deus falou ao nosso respeito? Em Gênesis, quando nós vamos ver no período da criação, quando Deus cria todas as coisas, Deus olha para todas as coisas e fala, nossa, isso é bom. Só que de repente ele tem uma grande ideia, e ele cria o homem. E quando ele cria o homem, ele olha para o homem e fala, isso é muito bom. E eu vou te falar uma coisa, você não perdeu este significado. Você é muito bom, muito além do que aquilo que você acredita que você é. Você pode olhar para si mesmo e falar, Deus, eu já fiz tantas coisas ruins, eu já fui quebrado de tantas maneiras. Deus olha para você e fala, você é muito bom. Você pode virar as costas para Deus, você pode até mesmo ignorar aquilo que Ele fala, Ele ainda vai olhar para você e vai falar, você é muito bom. Porque a sua origem é nobre, porque a sua origem não está simplesmente no seu pai e na sua mãe, mas foi concebida primeiro no desejo de Deus por você. A palavra de Deus fala que no ventre da sua mãe Ele já escreveu um livro a seu respeito. Ou seja, não existe algo que não possa fazer com que a sua mente exploda pensando que você foi planejado. Ainda que você ache que tenha sido um acidente aqui na terra, você ter chego. Você foi um resultado de um carnaval de 90 e tanto, né? Mas não, você foi planejado por alguém. E esse alguém se chama Deus e Ele te ama. E Ele fala, você é muito bom. Por quê? Porque Ele não comete erro. Ele não é homem para se arrepender. Ele não se arrependeu de você. Ele não se arrependeu de mim, quanto mais de você. Então, meu querido, uma coisa que eu preciso te falar hoje é, você pertence a um Deus pleno, sendo que Ele te torna alguém pleno. Estamos no dia dos namorados. Não nos dias, passou, né? Passou o dia dos namorados, festejei bastante. Mas estamos, né, hoje no GV dos namorados. E eu vou te falar uma coisa. Como marido, como pai de um menino e futuro pai de uma menina agora, você, por mais que você tenha todas as coisas, meu Deus, por mais que você tenha todas as coisas, você nunca vai se sentir tão pleno quanto você encara, quando você pode contemplar quem Deus é, por causa que você é a imagem dele. Então é como se Deus estivesse olhando a si próprio em você. Você sabe que quando o ourives, é o ourives, né, que faz o processo de purificação, ele sabe que o ouro está pronto no momento que ele olha para o ouro e ele reflete a imagem perfeita dele. E você é o ouro, porque você foi purificado pelo sangue de Jesus. Então hoje, nada que você possa ter feito vai determinar quem você é. Porque quando Deus olha para você, Ele vê Ele. Ele vê o próprio Filho em você. Amém? Esse é o Evangelho. Por isso que no versículo 13 ele diz, porque se enlouquecemos por amor a Deus. Porque o Evangelho é uma loucura. Como é que você pode falar que, tá, Elias, e quanto à lei, o que aconteceu com a lei? A lei foi cumprida em Cristo. Cristo cumpriu ela para você. Ele morreu por você para poder cumprir a lei. E hoje, a sua... Tá, não vou colocar dessa maneira. Mas hoje, você vive a liberdade, porque Ele cumpriu algo que seria impossível para nós. Impossível para nós. Então... Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém gosta aqui de spoiler? Alguém já foi num cinema e foi ver um filme? Aconteceu comigo, eu fui ver Sexto Sentido, e aí eu estava na fila para entrar no cinema, e a galera que estava saindo da sessão... Sexto Sentido, gente, desculpa, né? Faz tempo. Mas,
Enfim, tirando datas, eu sou de 88, tá? Para quem não... Mas tirando datas, eu estava na fila para poder entrar na sessão do cinema, e a galera da sessão anterior estava saindo, e aí um bendito, um abençoado, né, que eu vou ver na glória, e eu falar, amigo, querido, e irmão, né, que bom que Cristo te alcançou. Ele saiu do cinema falando, nossa, se você não assistiu o Sexto Sentido, me desculpa, eu vou te dar um spoiler agora. Mas ele saiu falando assim, nossa, eu não acredito que o Bruce Willis estava morto o filme todo. E eu estava entrando no cinema. Gente, é a pior frustração do mundo, né, você ter um spoiler de algo. Mas é engraçado como a gente trabalha a nossa fé em Deus, porque muitas vezes a gente quer agir em fé, só que a gente quer que Deus dê todos os spoilers, todos os passos que a gente precisa dar. Então o que é fé? Não é verdade? Então agir em fé é muitas vezes você olhar para si mesmo, você não conseguir olhar aquilo que Deus olha para você, mas você falar, eu creio, porque é Ele quem diz, e não eu aquilo que eu vejo. Agir em fé é você olhar para si mesmo e ver aquilo e crer que aquilo que você vê não é aquilo que você vê, mas é aquilo que Deus vê em você. Amém? Olha só. Versículo 16 diz assim, assim agora, de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado Cristo assim. Ou seja, quando você olha para as pessoas você não consegue mais ver humanos nas pessoas. Você vê Jesus. Por quê? Porque a partir do momento que você vê Jesus em você, você começa a ver Jesus nas pessoas. Não é verdade? Eu creio que todos nós temos um sotaque. Né? Todos nós temos um sotaque. Só que a gente só percebe que a gente tem um sotaque quando a gente encontra uma pessoa que tem um sotaque diferente do nosso. E a gente jura de pé junto que o sotaque dele está errado, o nosso é que está certo. Não é verdade? Mas eu quero propor que a gente não só fala com um sotaque, mas nós ouvimos com um sotaque e nós enxergamos com um sotaque. E esse sotaque, ele diz muito da cultura de onde você veio. Então, se nós temos uma origem nobre, que tipo de coisa nós devemos enxergar? E que tipo de coisa nós devemos falar? Se nós estamos falando sobre declarações proféticas, muitas vezes a profecia, ela chama à existência algo que ainda nós não vemos, mas declaramos porque no céu já existe. Então muitas vezes a gente tem que declarar para nós mesmos o que somos em Deus, para que a gente possa viver as coisas que Deus tem para nós. Amém? Eu creio que cada um de vocês aqui tem um propósito maravilhoso. Nós precisamos então entender o nosso valor. Nós precisamos entender. Sabe qual é o seu valor? O próprio Filho de Deus. Esse é o teu valor. Você é muito bom. É muito bom. E não existe nada que possa mudar isso. Nem mesmo você. Nem mesmo você. Em Juízes 6, o que acontece? Quando Gideão está lá batendo, né, a massa num lagar, aparece um anjo para ele e fala, homem valente de Deus. E Gideão fala, não, mas eu sou o último da minha tribo. O que o anjo fala? Não, você é um homem valente de Deus. Por quê? Porque isso é o que o céu diz a seu respeito. Você pode olhar para si mesmo e falar, eu sou o último, eu sou o pior, mas o céu continua falando, você é um guerreiro. Você é alguém aceito. Sabe o que é engraçado? Quando todo mundo via Simão, Jesus via Pedro. Por quê? Porque muitas vezes, Jesus, Deus, Ele ressignifica até o teu próprio nome. Você não escolheu o seu nome. Deus escolheu. Eu tenho certeza que Deus escolheu o seu nome. Talvez você não goste do seu nome. Mas às vezes, Deus ele pode te chamar de inteligente. Seu nome é inteligente. Seu nome é brilhante. Seu nome é força. Seu nome é justiça. O céu sempre tem uma voz. O céu sempre vai falar algo a respeito de você. O meu convite para nós hoje é entendermos o que o céu tem falado, para que a gente possa ser a voz do céu também aqui na terra, como igreja. Jeremias, olha só como é loucura esse evangelho. Jeremias 29:11, Deus fala, né? Eu tenho os pensamentos maiores, tenho planos de paz, tenho planos de alegria para você. E em Jeremias o que estava acontecendo? O povo estava em exílio, ou seja, o povo estava cativo.
Por quê? Porque tinham pecado, porque tinham desobedecido. Não é verdade? Então eles mereciam estar nesse lugar. Aí o que Deus faz? Ele olha para o povo e fala: não, eu tenho planos de paz para vocês. Então, ou seja, mesmo numa situação controversa, mesmo numa situação de escravidão, mesmo numa situação onde o povo se encontra debaixo de prisão, quando Deus olha para o povo, Ele ainda traz esperança. Por quê? Por causa que a prisão não era simplesmente uma prisão natural. A prisão não existia para Deus, porque aquilo era meramente passageiro para eles alcançarem aquilo que Deus tinha para eles. Então Deus olha além do que a situação natural. A voz profética, ela não é simplesmente palavras bonitas, mas ela é uma declaração daquilo que o céu diz. Isso faz com que as pessoas repensem até mesmo a sua vida. Muitas vezes você tem que declarar algo que você mesmo não entende. Por quê? Porque 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Ele cegou o entendimento dos descrentes. Ou seja, se a gente for fazer o caminho inverso, a gente precisa crer para poder entender. Então muitas vezes a gente não entende aquilo que o céu está falando a nosso respeito, mas a gente crê. Porque se nós cremos, ainda que nós não entendamos, nós viveremos aquilo que o céu diz. Amém? Eu vou já finalizar, se o teclado puder subir. Eu vou ser bem breve aqui agora, mas em 2 Crônicas 26, a palavra de Deus trata a respeito de um homem chamado Uzias. E esse homem, ele foi rei, e este rei, ele foi muito usado por Deus. Este rei, alguns teólogos concordam que este rei foi o segundo maior rei de Israel. O maior rei de Israel foi Davi, e eu estou falando o segundo maior em conquistas, porque nós sabemos que Salomão, que depois veio de Davi, ele trouxe um reino de paz e tudo mais. Mas esse rei Uzias, a palavra de Deus diz que a fama dele chegava até o Egito, de tão poderoso que ele era. Ele fala, a palavra de Deus trata que os povos pagavam impostos para ele, sendo que não eram nem mesmo do território dele. A palavra de Deus diz que esse cara, ele criou as catapultas numa época onde isso não era comum. Então, um cara extremamente ajudado por Deus. A palavra de Deus diz que ele ascendeu ao trono com 16 anos de idade e ele tinha um mentor chamado Zacarias. A palavra Zacarias, o nome Zacarias, ele significa o Senhor lembra. E eu acredito que durante muito tempo no seu processo de mentoria, Uzias ele foi lembrado de quem ele era. E por isso ele conquistou tanto. E por isso ele cresceu tanto. Enquanto Zacarias estava ali do lado dele, lembrando ele que você é amado, você foi escolhido por Deus, você é um rei, você vai longe. Você vai além do que aquilo que você pode imaginar. Você é maior do que você acha que você é. Deus te amou. Deus tem te amado e sempre vai te amar. Não importa o que você faça, você sempre vai ser aceito. Uzias cresceu. E aí a palavra de Deus diz que a fama de Uzias cresceu tanto que as pessoas começaram a falar. E que essa fala chegaram a diversos povos e aos ouvidos de Uzias. Nós estamos estudando a respeito da palavra. Então, quando a palavra contrária chegou no ouvido de Uzias, a palavra de Deus diz que nessa Zacarias, ele já não aparece mais ali. Eu creio que Zacarias já tinha vindo a óbito, porque é isso muito tempo depois. Mas eu creio que Uzias ele deixou de trazer à memória aquilo que trazia esperança. Isso fez com que o coração dele se inflamasse com as vozes que estavam circundando ele. A palavra de Deus fala que ele se tornou orgulhoso e ele até mesmo invadiu o templo do Senhor para poder oferecer incenso, sendo que ele nem era sacerdote. Quando
nós deixamos que a voz do mundo e a voz de Satanás, até mesmo Satanás, às vezes ele não vai vir para te condenar, mas ele vai vir para te incentivar em algo, para falar que você é suficiente, para falar que você pode se levantar sozinho, para falar que você não depende de ninguém, que você não precisa de ninguém. E isso faz com que você se torne orgulhoso. O orgulho, ele te torna uma pessoa independente. Uzias entendeu que ele não precisava mais dos sacerdotes para poder oferecer culto a Deus. Ele quis oferecer suas próprias oferendas. A palavra de Deus diz que ele foi ferido com lepra, e até os últimos dias da sua vida ele morreu com lepra. E eu creio que Uzias, ele era um bom rei. Ele foi um bom rei. Ele expandiu o território, ele trouxe prosperidade. Então as pessoas estimavam ele. Mas eles estimavam aquilo que Deus estava fazendo através da vida de Uzias. Porque a partir do momento que ele mesmo deixou de acreditar naquilo que Deus falava a respeito dele, tudo desmoronou. E eu quero ler com vocês, para a gente poder finalizar, Isaías 6, a partir do versículo 1. Geralmente, a palavra de Deus, ela não só é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, ela também é um registro histórico. E geralmente quando, nesse registro, eles iam trazer algo a respeito de um rei, eles falavam, nos dias do reinado do rei tal, e ele começa a falar alguma coisa. Só que, neste momento, em Isaías, ele traz uma troca, ele traz algo diferente. E eu quero ler com vocês o que Isaías fala a respeito disso. Olha só. Em vez de falar nos dias do rei tal, ele fala no ano em que faleceu o rei Uzias. Então ele faz uma referência ao rei morto, coisa que nunca se fazia num texto de registro. Agora, eu creio que Isaías ele estimava o rei Uzias. Ele via o rei Uzias como alguém bom, porque fez expandir Israel. E eu creio que isso influenciava Isaías, porque ele era o profeta da nação naquele momento, contato direto com o rei. Só que Isaías precisou aprender que a voz do céu era mais importante do que a voz que as outras pessoas tinham. Por quê? Porque se tu for ler antes de Isaías 6, todas as palavras de Isaías eram palavras de julgamento para Israel. Depois de Isaías 6, as palavras começaram a ser a respeito de Cristo. E ele começou a profetizar sobre o rei vindouro. Então olha só o que ele fala. No ano em que faleceu o rei Uzias. E eu creio que isso é um desabafo de Isaías. Ele falando no ano em que eu entendi que a voz do céu é mais importante do que qualquer outra voz. Ele fala, eu vi o Eterno sentado sobre o trono, um alto e exaltado trono. A aba do seu manto preenchia todo o templo, e em torno dele se posicionavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Ao mesmo tempo, clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação, porque sou um homem de quê? De lábios impuros. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o teu coração está cheio de vozes que não são a voz do céu, suas atitudes refletem isso. Que foi exatamente o que aconteceu com o rei. E Isaías, entendeu isso e ele falou, eu estou cheio de pecado. Não, ele fala que meus lábios estão impuros por causa que a minha voz profética está sendo influenciada por uma outra voz que não é a voz do céu. Não é aquilo que Deus fala a respeito de mim.
E olha que é o mais engraçado. Porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, e que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou: vê, isso tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Eu creio que no momento que nós entendemos que nenhuma outra voz, que no momento que nós contemplamos a glória de Deus, todas as outras coisas se apagam, todas as outras coisas se anulam. Por quê? Porque a única coisa que realmente importa é aquilo que o Pai fala para o seu filho. Aquilo que Deus fala ao seu respeito, meu querido. A gente poderia trazer palavras proféticas. A gente podia fazer uma sessão profética aqui de 4, 5 horas sobre cada um de vocês, e mesmo assim faltariam palavras para poder falar aquilo que Deus pensa a seu respeito. Ainda que nós falássemos, esgotássemos nosso físico em revelar a respeito do seu futuro e da sua identidade, ainda assim seriam poucas palavras para poder revelar aquilo que Deus pensa a seu respeito. E eu quero fazer algo profético nessa noite. Eu gostaria que você se levantasse. Eu gostaria que esse louvor... Eu quero te pedir para que você comece a se abrir para o Espírito agora. E eu vejo o Espírito Santo restaurando mentes agora. Eu vejo o Espírito Santo restaurando identidades. E eu quero que você coloque suas mãos sobre os seus ouvidos agora. E eu declaro: Espírito Santo, tua palavra que diz em Lucas que nós devemos tomar cuidado não somente em como nós ouvimos as coisas. Não o que ouvimos, mas em como ouvimos. E eu declaro que os nossos ouvidos ouvirão a voz do céu, assim como foi ouvidas em Atos 2, o estrondo do céu. Pai, assim como muitos ouviram a sua voz e por isso puderam andar em fé, puderam andar, Pai, de maneira profética nessa geração. Pai, eu declaro em nome de Cristo Jesus que nossos ouvidos estão sintonizados com a sua voz. Eu declaro que todas as outras vozes que têm tentado nos menosprezar, que têm tentado alterar a nossa identidade, eu declaro agora em nome de Jesus quebrado. E eu declaro realmente, Pai, a verdadeira identidade de Cristo, a mente de Cristo sobre nós. Querido, bota a mão na sua boca e eu declaro agora em nome de Jesus, Pai, pessoas que conseguirão persuadir, pessoas que conseguirão declarar fé, gerar fé em outras pessoas, Deus, porque elas viverão aquilo que elas entendem, aquilo que elas veem no céu, Deus. Em nome de Cristo Jesus eu profetizo, Deus, em nome de Jesus, línguas de fogo, Pai. Eu declaro realmente, Pai, assim como o profeta Ezequiel pôde trazer o Espírito Santo sobre aquele vale de ossos secos, nós declaramos que a vida sairá da boca dessas pessoas, Deus, Pai, porque elas viverão a vida que és Tu, Jesus, porque elas entenderão, Pai, quem são em Ti, porque elas entenderão, Pai, a sua posição em Ti, Pai. As outras coisas perdem o sentido, Pai, porque nós contemplamos a Sua glória, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. E eu quero só finalizar com mais uma coisa. Você pode manter os seus olhos fechados. No início dessa ministração eu comecei a falar que Deus é um Deus plural, mas Deus também é um Deus singular. E eu creio na voz audível de Deus, eu creio na voz interna de Deus, eu creio no sussurro, eu creio no sussurrar do vento. Eu creio que Deus pode se comunicar conosco de maneiras
incontáveis. Eu poderia chamar você aqui para frente para a gente poder orar por você, mas eu não creio que essa seja a vontade do Espírito hoje. Eu creio que existe algo muito mais singular para você nessa noite. E eu quero te incentivar agora, como um filho está chegando com ousadia na presença do Pai, porque entende que é filho, porque entende que é aceito, porque entende que independente se você tirou nota baixa ou não, teu Pai vai continuar te amando. Você entende que se você aprontou, teu Pai vai continuar te amando. Você entende que mesmo que você esteja cansado, a presença do teu Pai na tua casa te traz segurança. Você entende que você pode ter se sujado inteiro lá fora, com lama, jogando bola, mas mesmo que você entrar em casa com os pés sujos, seus pais vão continuar te amando. Independente de quem você seja, independente de quem você é, independente do que você faça, o céu continua falando uma coisa só para você: que você é muito bom, que você é amado, que você é planejado, que você é querido. Eu sinto como que algumas pessoas aqui neste lugar, elas se sentem, até mesmo alguns já compreenderam as verdades celestiais, mas se sentem perdidos nos seus passos. E eu vejo como se Deus tivesse escancarando o céu agora, trazendo um entendimento de épocas. A palavra de Deus diz que a gente pode ver os sinais do retorno de Cristo, mas nós também poderemos olhar para o céu e enxergar os sinais dele. E eu creio que hoje à noite será uma noite não de um ressignificar de um propósito básico, mas eu creio que até mesmo para aqueles que já compreendem reino, eles encontrarão um novo fôlego agora, porque Deus vai levar ele a um novo entendimento. A palavra de Deus fala: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas que ainda não conheces. Ou seja, existe algo novo. Por mais que a gente ache que conheça quem nós somos em Deus, existe algo novo. Não deixa nada te impedir agora, querido. Ninguém vai chegar até você para orar por você agora, porque o Espírito é suficiente. A graça de Deus te basta.